Eu sou faraó, prazer minha mãe. Eu sou faraó, passeio pelo sol. Eu sou faraó, o rei da folia. Eu sou faraó, e o Egito é a Bahia. É isso aí, gente. O tema de hoje vai ser sobre Egito. Gostaram da minha entrada? Não, é paixão, péssimo. Eu ainda tentei fazer uma maquiagem, tipo Cleópatra. Não deu certo também, mas sei lá. Curte o vídeo mesmo assim, assiste até o final, porque pelo menos tem conteúdo, né? Pra falar de Egito, tudo de Egito, eu precisaria de um dia aqui pra falar. Então, o que eu vou falar aqui vai ser didático, tá? Como tá nos livros. Porque se for falar das curiosidades, dos pequenos detalhes, de como se formou o Império detalhadamente, de como era a arte e a cultura minuciosamente, não vai dar. Então, vou falar de uma forma didática. Vou falar da cultura, vou falar da economia, vou falar da sociedade, vou falar da política, de como se formou, enfim. Ainda assim, vai ficar extenso, então eu vou dividir esse tema de Egito em 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Então, pra não ficar muito longo, né? Porque pra assistir série, vocês passam 10 horas seguidas pra assistir, mas pra estudar, né? Passa meia hora, ai, dá um sono, né? Dá, sei lá, um tédio, uma vontade de beber água, não é verdade? Então, eu vou fazer uma coisa pequena aí pra vocês não ficarem tão cansados e enjoados na minha cara. Então, nessa primeira parte, vamos falar de como surgiu a formação do Egito, né? A sua localização, sua economia, sua sociedade e sua política. E aí, para o outro vídeo, eu deixo a cultura, a arte e a religião egípcia, tá bom? O Egito, ele se localiza no nordeste da África, ali na região do deserto do Saara. E isso aí, essa questão de se localizar no deserto do Saara, ia dificultar muito a economia deles. Porém, eles também se localizavam às margens do rio Nilo. E esse rio ia ser de grande importância, porque ia servir para pesca, para comércio, para beber água, para tomar banho. Assim como a Mesopotâmia tinha o rio Tigre e Eufrates como suporte, o Egito tinha o rio Nilo. Para quem não assistiu o vídeo de Mesopotâmia, eu aconselho a assistir para entender melhor como eram essas civilizações antigas, né? É importante dizer que o Egito, lá na antiguidade, ele era dividido em Alto e Baixo Egito. Mas o Alto Egito, ele não ficava no norte, ele ficava no sul. Sim, o Alto Egito ficava no sul e o Baixo Egito ficava no norte. Ué, mas por quê, né? Porque não estava relacionado necessariamente à questão de norte e sul, mas sim a questão montanhosa. O Alto Egito se chamava Alto porque era um lugar montanhoso. E esse lugar montanhoso era o sul do Egito. Então, por isso que o Alto Egito ficava no sul e o Baixo Egito ficava no norte. É importante a gente ressaltar que o Egito, ele já existia, tá? As pessoas ali já existiam, eles viviam em clãs, nomes. Só que quando ele vai se unificar, é que começa realmente a história do Egito, o Império Egípcio. E aí ele vai se unificar através do primeiro faraó, que seria Menes. Então a gente pode dizer que, politicamente falando, o Egito ele era dividido em período pré-dinástico e período dinástico. Esse período pré-dinástico era o período anterior à unificação do Egito. Não vai contar muito aqui. O que a gente vai falar é do período dinástico, é quando vão surgir as dinastias, e aí vão surgir os faraós. Tá? Esse período vai de 3.200 anos antes de Cristo até, em média, de 32 anos antes de Cristo. Então, é uma época aí milenar. Então, dentro disso aí, a gente ainda pode dividir, né, a política egípcia em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Mas como era a política egípcia, né? Quem comandava? Quem estava no topo? Quem mandava e desmandava? Acho que todos sabem que o faraó era o líder da sociedade egípcia. Líder em todos os sentidos. Líder religioso, líder político, líder militar. O faraó, ele não só era um líder, o rei do Egito,
como ele também era visto como um Deus. Ele era visto como o Filho de Deus encarnado. A água na Vila dos Hebreus estava pura, mas quando voltamos para a cidade, virou sangue. Então vamos até a vila beber água. Ninguém vai à vila! Quem for estará me traindo. Não vou me curvar ao Deus hebreu. Se eu não posso beber água, ninguém mais bebe. Contaminem a água da vila. Estão esperando o quê? Vão! Então, a política egípcia é considerada uma política teocrática, né? Que chamam de teocracia. Por quê? Porque teo vem de Deus e cracia, poder. Era um poder político baseado nas leis divinas. Então, assim, gente, o faraó, ele era respeitadíssimo. Inclusive, as pessoas reverenciavam ele sem nem olhar no olho dele, porque ele era uma divindade em si. Então, essa era a política do Antigo Egito. Ué, uma cerveja? Pois é, gente. Lá no Egito Antigo, a base econômica de lá era o trigo e a cevada. E com a cevada, eles faziam a cerveja. Pois é, o happy hour que a gente costuma fazer hoje em dia. Já veio de lá, ó, vamos agradecer aos egípcios. E vamos todos celebrar, vai! E uma linda melodia. Chega pra cá, vamos cantar. Vamos lá, obrigado. Enfim. Eles também plantavam e cuidavam de animais. E por conta disso, a economia egípcia ficou conhecida como uma economia agropastoril. Agro porque era agrária, né? Eles plantavam, e pastoril porque eles cuidavam de animais. Além disso, também existia aí o rio Nilo, como eu já citei, né? Que era de grande importância para a economia egípcia, porque o rio Nilo era justamente a base para eles comercializar. Eita, molesta. Fazer comércio. Uma coisa importante da gente citar é que a economia, para ela poder andar, caminhar, ela não dependia dos escravos. E aí a gente já vai entrar até na questão da sociedade, né, egípcia. Quem fazia a economia funcionar eram trabalhadores livres, entre eles artesãos, camponeses, comerciantes. Mas, enfim, vamos entrar em sociedade para vocês entenderem isso aí. Lembra daquela pirâmide social que a gente fez lá no vídeo de Mesopotâmia? Essa pirâmide social, ela servia para todas as civilizações antigas. E aqui também vai existir essa pirâmide social, né, lá no Egito. Só que a sociedade do Egito era uma sociedade bem mais dividida, tá? Cada pessoinha tinha o seu lugar na sociedade. Lá no topo da sociedade ficava o faraó, óbvio. Ele era o líder de tudo, ele era o Deus encarnado, né? Então, lá no topo de tudo ficava o faraó. Abaixo dele, e ali juntamente com ele também ao mesmo tempo, ficavam a nobreza, os nobres, guerreiros, altos funcionários, pessoas que iam aconselhar o faraó. Sim, o faraó não trabalhava sozinho. Ele era a posição final, mas ele não trabalhava sozinho. Ele recebia ajuda, ele recebia opiniões, enfim. Eram essas pessoas da nobreza que estavam lá junto com o faraó. Abaixo da nobreza, a gente vai ter os sacerdotes. E também, de uma certa forma, gozavam de alguns direitos. Abaixo vai ter os militares, que eram aqueles que defendiam, né, a sociedade egípcia. Também gozavam de uma certa liberdade e de direitos. Abaixo a gente vai ter os escribas, que eram aqueles que passavam a história egípcia, a política egípcia, para o papiro, né? Eram os escritores, digamos assim. Aí a gente vai ter os trabalhadores, aqueles que iam fazer a economia egípcia funcionar, tá? Entre eles a gente tinha os artesãos, os comerciantes e os camponeses. Abaixo dos camponeses é que a gente ia ter os escravos. Mas vejam só, a sociedade egípcia não era uma sociedade escravista, porque uma sociedade escravista é quando os escravos fazem a economia funcionar. Não era o caso do Egito. Na verdade, só era escravo no Egito aqueles que eram considerados inimigos do povo egípcio. Aqueles que eram invasores, como os hebreus, por exemplo. Para eles, os hebreus eram inimigos, então eles escravizaram os hebreus. Mas não eram os povos egípcios que eram escravos. Então não era uma maioria, apesar de ele estar lá no finalzinho da pirâmide, não era uma maioria. Eles estavam ali junto com os camponeses, artesãos, comerciantes, enfim. Esse povo todo era o povo que ia fazer a economia funcionar.
eram eles que trabalhavam para o faraó, tá ok? Os escravos ficavam mais responsáveis por construir as pirâmides, que não era um trabalho muito fácil. Então, assim, a sociedade egípcia era uma sociedade muito bem dividida e uma sociedade estamental, assim como a sociedade mesopotâmica. O que significa isso? Novamente falando, era uma sociedade em que as pessoas não alternavam de função. Quem nascia escravo ia morrer escravo. Quem nascia camponês ia morrer camponês. Não existia essa ideia de você poder subir na vida. Inclusive, se você nascesse filho de um escravo, você seria escravo. Se você nascesse filho de um camponês, você seria um camponês. Inclusive, se você nascesse filho de faraó, você estaria destinado a ser um faraó. Aí, nesse caso do faraó, seria o filho primogênito, homem, né? Mas isso aí era uma sociedade estamental, era a sociedade do Egito. Gente, por hoje é só. No próximo vídeo eu falo de cultura, né, e de religião. Mas no vídeo de hoje fica essa parte aí, ok? Dá aquele joinha no vídeo, curte o vídeo e principalmente se inscreve. Porque sim. Eu dancei aqui pra vocês, pô. Fiz aquela dancinha ridícula, pô. Então curte e se inscreve, né?